Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 20. Quero dizer também para os irmãos que aquilo que nós vamos trazer nessa noite, aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, é uma palavra mais voltada para as mulheres da igreja. É bem verdade que os homens também vão ser abençoados, vão ser agraciados por Deus nessa noite, porque o Rei dos Reis está aqui, o Senhor do Senhor está neste lugar, e o Senhor conhece os nossos corações, e Ele conhece as nossas necessidades, e de modo algum vamos sair daqui desta noite sem receber aquilo que está no coração do Pai para os nossos corações. Amém, queridos? Capítulo 20 de João, a partir do verso 11, nos diz assim: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se, olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de brancos, sentados onde estava o corpo de Cristo, onde o corpo de Cristo fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se o tiraste, diga-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e disse-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena saiu, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera essas coisas. O que Jesus pode fazer por você? O que você precisa que Jesus faça por você? O que você precisa que Jesus faça por você? Eu gostaria que você guardasse essa pergunta aí, e que você meditasse nela, e que você refletisse nela esta noite. O que você precisa que Jesus faça por você nessa noite? O que você precisa que Jesus faça nesta noite por você e para você? Certa feita, em Jericó, o cego mendigo chamado Bartimeu estava sentado à beira do caminho. E ele, ouvindo o tropel das multidões ali que passavam, ele perguntou: o que está acontecendo? E ele foi informado que Jesus estava passando. E Bartimeu não pensou 2 vezes. Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E começou a incomodar de tal forma que alguns falaram: olha, para de falar, fica quieto. Mas quanto mais eles pediam para Bartimeu calar, mais Bartimeu gritava. E de repente Jesus parou. Jesus parou ali e mandou chamá-lo. E aí, quando ele chegou perto de Jesus, Jesus perguntou para ele: o que queres que te faça? E aí, Bartimeu pegou e disse: que eu retorne a mim. E Jesus respondeu para ele: recupera a tua vista, a tua fé de salvação. O que Jesus pode fazer por você nessa noite? Jesus pode fazer tudo e muito mais. Mas você precisa crer. O que Jesus pode fazer por você nessa noite? Ele é Senhor dos senhores, Ele é o Deus eterno. Tudo Ele conhece, nada foge ao seu conhecimento. Ele conhece o seu coração, Ele conhece as suas necessidades, Ele sabe de tudo que se passa por você. Ele conhece as suas lágrimas, Ele conhece toda a sua
Ele sabe aonde ela vai terminar. Esse é o Deus que nós servimos. O que você quer que Jesus faça para você nesta noite? Pode até não parecer, mas Ele se importa com você. Pode todas as circunstâncias dizer ao contrário, mas Ele se importa com você. No domingo passado eu estava sentado aqui, do lado da aula, e pensando, preocupada com tantas coisas para resolver, e pensando como que a gente vai fazer. Eu acho que esse encontro ele tem que ser perfeito do Senhor. Tudo tem que estar no seu lugar, tudo tem que ser feito da melhor forma possível, porque é para a honra e glória do nome do Senhor, é para que o Senhor cumpra os seus propósitos que Ele tem estabelecido com esse encontro. E eu sentado ali, tinha tantas coisas para falar para as mulheres, mas o tempo é tão curto para falar em um aviso, e são tantas coisas que vêm à nossa mente, ao nosso coração, e eu pensei assim, se o pastor me convidasse para pregar domingo. Pastor Manuel vai me convidar para pregar no culto de domingo, se bem que ele já convidou, né? Vai me convidar para pregar no culto de domingo à noite. Ai, esquece isso, culto. Continuou o culto, terminou o culto. E aí, cumprimentei algumas pessoas e aqui estava conversando com o presbítero André. E eu cheguei ao pastor, Senhor, cumprimentei o presbítero André. E ele falou assim: hoje o que você tem que fazer domingo à noite? Que compromisso você tem? Foi isso, né, André, que ele falou. Perdão, presbítero André. O que você vai fazer no domingo? Tem um compromisso ou não? André, tem um convite aí para te fazer. O presbítero André virou para mim e falou assim: irmão, você pode pregar domingo à noite? Oh, glória a Deus! Esse é o Deus que nós servimos. O Deus que conhece os nossos pensamentos. O Deus que conhece a intenção que está no nosso coração. É esse Deus que nós servimos. Que às vezes coisas tão pequenas a gente acha que Deus não vai se preocupar. E Deus está mais perto do que a gente imagina. Deus está mais comprometido conosco do que nós podemos imaginar. E a gente não consegue ver. A gente não consegue ver o seu agir. A gente não consegue ver que Ele tudo faz em nosso favor. E em todas as circunstâncias, o Senhor está presente e em tudo Ele tem propósitos. O que Jesus pode fazer por você nessa noite? O que Jesus pode fazer por você nessa noite? O texto que nós lemos começa dizendo assim: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, aproximou-se e olhou para dentro do túmulo. Como Maria estava? Chorando. Maria estava chorando. Maria estava chorando. Naquele domingo da crucificação, da ressuscitação, na verdade, né? Na verdade, naquele domingo, Maria se levantou muito cedo. A Bíblia diz que ainda era escuro quando ela saiu de casa, e a intenção de Maria era ir para velar com Jesus. Ela saiu, foi no seu caminhar. Maria, acredito eu, que ela não conseguia mais imaginar a sua vida sem Jesus. Jesus agora estava morto. Mas ainda que ele estava morto, ela queria ficar um pouquinho mais com ele. Já era o terceiro dia. Aquele corpo, com certeza, se estivesse lá, já estava em estado, já estava se decompondo. Mas Maria foi a si mesma porque ela queria estar um pouquinho mais com Jesus. Ela não conseguia imaginar o que seria a sua vida sem Jesus. Você consegue imaginar a sua vida sem Jesus? Eu não consigo. E aí naquele dia, ela foi, quando ela chegou lá, a pedra estava revolvida. E o que é pior, isso não é pior. O pior é que Jesus não estava. Jesus não estava.
Agora Maria estava ali chorando copiosamente. Eu fico imaginando o que estava acontecendo, como que era o coração daquela mulher e o que aquelas lágrimas expressavam. O seu Senhor estava morto e tinham levado o corpo dele. E Maria estava ali agora chorando. A Bíblia diz que ela estava lá à entrada do túmulo chorando e procurando Jesus. Interessante que Maria, nessa hora, ali buscando o Senhor, ali orando, chorando na presença, ali na presença de Deus, mas derramando as suas lágrimas. Havia choro, havia luto na alma de Maria, porque ela havia levado o seu Senhor. Aquele Senhor que a libertara completamente de 7 demônios que faziam morada no corpo dela. Maria Madalena era possessão de demônios, era escrava de Satanás. Satanás a mantinha cativa e ela fazia o que o diabo queria. Você pode imaginar o que é 7 demônios dentro de você? Essa era a vida de Maria Madalena. Mas o Senhor Jesus um dia a libertou. E o Senhor a libertou. Jesus devolveu a ela a dignidade. O Senhor também fez a mesma coisa por nós. O Senhor nos libertou das trevas e nos devolveu a dignidade. E aí a Bíblia vai colocando, e aí em Lucas, no capítulo 8, verso 2, a Bíblia, os evangelhos mencionam várias vezes Maria Madalena. Mas Lucas, aqui no capítulo 8, no verso 2, ele coloca algumas coisas além, que nos falam um pouco mais dessa mulher. A Bíblia diz que Jesus pregava o evangelho de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, e os discípulos iam com eles. Mas algumas mulheres que tinham sido curadas de enfermidades e que tinham sido abençoadas, que Jesus tinha expulsado demônios delas, inclusive Maria Madalena, que o Senhor Jesus tinha expulsado 7 demônios. Maria aparece aqui acompanhada de mulheres ilustres, mulheres que assistiam Jesus com seus bens, como é o caso de Joana, como é o caso de Susana, e Maria estava entre essas mulheres. Maria era uma mulher que em todo o tempo acompanhou a trajetória de Jesus. Ela nunca o abandonou. Ela esteve com Jesus junto lá na cruz. E aí eu acho interessante que tinha algumas outras mulheres, eram ela e mais 3, eram outros evangelhos comentam isso. E o discípulo amado. E aí eu acho interessante porque na hora da crucificação, na hora da dificuldade, da luta, os discípulos desapareceram, se esconderam, fugiram. E eu fiquei pensando assim, gente, mas por que isso? Né? A Bíblia diz que ficou um que era o discípulo amado. Mas eu posso até entender a cabeça do homem nessa hora. Porque o homem não é como a gente, que conversa, né, que dialoga, que tem essa resistência para enfrentar a dor e passar por ela e vencer. A cabeça do homem é diferente. O homem quer resolver tudo no braço. Ainda bem que eu estou aqui na frente, né? A palavra é minha, ninguém pode falar, se manifestar, né? Pelo menos, então, pode quebrar o protocolo, né? Depois os irmãos me procuram. Então, o que acontece? Eu fico pensando assim, Jesus estava sendo injustiçado. Eles conheciam Jesus, eles sabiam quem era Jesus, eles sabiam que aquela cruz não era lugar para o Filho de Deus, não era lugar para o mestre deles. E agora Jesus estava ali. Mas como eles iam enfrentar os soldados romanos? Como eles iam enfrentar todo o Império Romano? Como eles iam enfrentar toda aquela multidão que se levantou para matar o Filho de Deus? Não dava para enfrentar. Não dava para assistir tudo aquilo. Então eles saíram de cena. Mas Maria Madalena permaneceu lá até o fim. Ela nunca deixou o Senhor
era uma mulher forte, era uma mulher resoluta, era uma mulher temente a Deus, era uma mulher fiel ao Senhor. A gratidão de Maria Madalena, a gente pode ver pela sua prática de vida, por tudo aquilo que o Senhor fez por ela. Ela era grata ao Senhor. E aí, a gratidão nossa ao Senhor precisa nos levar a uma fidelidade incondicional a Cristo. Servir ao Senhor em qualquer circunstância das nossas vidas. Ela nunca o abandonou. Mas agora existe uma triste realidade. E sabe qual é a triste realidade que eu vejo aqui? É que esta mulher, tão grata ao Senhor, agora ela está vivendo uma realidade muito difícil. A triste realidade é que ela estava agora buscando um Cristo morto. Maria Madalena estava buscando um Cristo morto. E lá em Lucas, no capítulo 24, diz que os anjos repreenderam Maria quando eles disseram para ela: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Glória a Deus. E aí, queridos, eu fico pensando que a gente precisa parar e refletir na nossa condição. E aí me permitam falar algumas coisas que Deus tem colocado no meu coração e que eu tenho visto e que eu tenho me preocupado, porque eu amo a igreja do Senhor. Eu amo a igreja do Senhor e me preocupo com o que acontece com ela. E existem situações que eu vejo que eu sou impotente para fazer alguma coisa que só o Senhor pode fazer. E quando a gente olha para a igreja, a gente vê mulheres tristes, a gente se depara com mulheres apáticas, a gente se depara com mulheres sem nenhuma esperança. Nós encontramos mulheres com a vida, cuja vida espiritual ela perdeu totalmente o sentido. Mulheres que buscam um Cristo bom. Mulheres que estão de luto. Mulheres que choram. Mulheres que, como Maria Madalena, estão dentro da igreja, solitárias, sozinhas, procurando um Cristo morto. Esta é uma realidade que eu tenho visto não só nessa igreja, mas aonde quer que a gente passar, a gente vê esse quadro, buscando um Cristo morto. Mulheres apáticas, mulheres que não têm mais prazer com as coisas do Senhor, mulheres que não se envolvem, mulheres que para ela tanto faz como tanto fez, são totalmente indiferentes, não estão preocupadas sequer com as suas próprias vidas. O que Deus fizer está feito, o que Deus não fizer, sem problema. Mulheres de luto, mulheres que choram, mulheres que estão dentro das nossas igrejas, mas estão procurando, estão buscando o Cristo morto. O que Jesus pode fazer com você nessa noite? O que Jesus pode fazer com você nessa noite? Ele pode tirar as suas vestes de luto e te vestir com as vestes da vida. Jesus tem poder nessa noite de tirar o seu luto, de tirar essa condição em que você se encontra e trocar as suas vestes por vestes reais, porque nós já reinamos com Cristo nas regiões celestes. O luto não é nosso. Ei, nós não estamos enlutadas, mulheres. Nós servimos a um Deus vivo e o Senhor nessa noite pode e quer mudar a sua história. Ele quer te colocar nessa noite. Mas você precisa crer. Ele quer te colocar de pé nessa noite e Ele quer mudar a sua história. Então o que Jesus pode fazer por nós nessa noite, Ele já fez. Ele ressuscitou. Jesus
Jesus nos escolheu. Jesus nos chama pelo nome. Você consegue nessa noite discernir a voz do seu Senhor? Você consegue discernir a voz do seu Senhor? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os mortos nada podem fazer pelos que estão vivos. Um Deus morto nada pode fazer por você. Mas Jesus pode. Jesus pode. Jesus pode. Porque Ele ressuscitou. Ele está vivo. Está conosco até a consumação dos séculos. Jesus não se conformou a estar só conosco. Ele, através do seu Espírito, veio para morar dentro de nós. Nós somos moradas do Senhor. Deixa o Senhor trocar suas vestes nessa noite. Porque o Filho do Deus vivo mora dentro de você, por meio do Espírito dele, por meio do Espírito de Deus. Então você precisa sim se alegrar. Você pode sim acreditar. Você pode sim romper em fé. Porque o Senhor está vivo. Nós sabemos que o nosso Redentor vive. Disse-lhe Maria, disse-lhe Jesus, Maria, e ela voltando-se lhe disse, Rabone, quer dizer mestre. Uma das características do discípulo é que ele conhece e discerne a voz do seu mestre. Uma das características das ovelhas é que elas conseguem discernir a voz do seu pastor. Pode ter um monte de pastor de ovelhas lá longe, cada um com as suas ovelhas, mas se um pastor chamar aquela que é sua ovelha, ela só vai ouvir a voz dele. Os outros pastores podem chamar o tanto que for, mas ela não vai. Por quê? Porque ela conhece o seu pastor. E quando Jesus falou, Maria, ela olhou. Era a voz de Jesus. Porque a voz de Jesus era inconfundível. Ninguém chama o seu nome da mesma forma. Ninguém fala Noêmia como Jesus. Ninguém fala Maria como Jesus. Ninguém fala Ruth como Jesus. Só Ele. Só Ele. E como é lindo saber que esse Deus Todo-Poderoso, Senhor de todas as coisas, tão grande, se fez tão pequeno para se relacionar com Deus, para mostrar para nós, para se revelar para nós. Jesus naquele momento foi descortinado ali na frente de Maria. A nossa intimidade com o Senhor precisa ser todos os dias restaurada. A nossa intimidade com o Senhor, ela precisa de uma restauração contínua. Nós precisamos crescer nessa intimidade com o Senhor. Então é lindo saber que mesmo Deus sendo tão grande, Ele nos escolheu e Ele nos chama. Amada, você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar que você escolheu. Você precisa acreditar que Jesus te escolheu. Você precisa acreditar que você não está aqui nesta noite, nesta igreja, por obra do acaso. O Senhor te escolheu. Enquanto Ele não terminar o propósito dele aqui para você, você não vai sair daqui. Ele pode ter outros propósitos, mas se você está aqui, se você congrega aqui, é porque o Senhor tem propósito para a sua vida aqui neste lugar. Então nós falamos acerca do que Jesus pode fazer por nós. Mas agora eu vou mudar a pergunta, porque um relacionamento tem dois lados, não é verdade? Então marido e mulher, o relacionamento tem dois lados. Tem o lado da esposa, tem o lado do marido. É verdade? É uma troca. Existe aí, né, uma parceria. Então, o que Jesus pode fazer por nós mesmos. Agora, o que você pode fazer para Jesus? Reflete aí agora.
Seu coração é grato ao Senhor? Se o seu coração é grato ao Senhor, então você não pode ficar parado. Não é verdade? Então, o que você pode fazer para Jesus? Deixa eu te contar um segredo. Deixa eu te contar algo que talvez você não saiba. Mas você vai sair daqui desta noite sabendo disso. O Senhor Jesus conta com você. Jesus conta com você, Genilene. Genilene, Jesus conta com você. Jesus conta com você. Jesus conta com cada um de nós. Olha o que o texto nos diz no verso 18. Então, saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: vi o Senhor. Então Jesus se revela a Maria. E aí o Senhor incumbe de uma tarefa.